Aleluia. Nós queremos agradecer por esse dia, pela bondade, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor, pela graça ministrada, por todos os feitos que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem manifestado em nós e através de nós. Nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e tudo vem de Ti. Se temos comida, o Senhor que nos deu. Se temos vida, é o Senhor que nos proveu. Se temos sabedoria, se temos entendimento, se temos recursos, se temos saúde, se temos bens, se temos família, tudo aquilo que temos, sabemos que é de Ti, Senhor, e por isso nós Te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom e fiel todos os dias. O Senhor tem protegido e guardado. Nós oramos por cada casa, oramos por cada família, oramos por cada um que vai receber essa palavra. E pedimos que o Senhor possa ativar neles uma esperança. Todos aqueles que estão desesperados, todos aqueles que estão angustiados, recebam shalom e esperança, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós estamos com o pastor Álvaro, de Corumbá, e vai liberar essa palavra aí para vocês. Deus abençoe, querido. Amém. Aleluia. Shalom a todos, bom dia. Como diz o ditado, novamente nativa, depois de muito tempo, continuamos aqui com os nossos ensinamentos, nossos devocionais. Eu vejo assim que tem muita gente que tem parado de estudar, de fazer o devocional, de aprender. Lembro que há um tempo atrás você tinha que ficar esperto no celular, porque se você demorasse um pouquinho, você não conseguia mais entrar na reunião. Então, vamos orar nesse tempo para que voltemos a esse tempo de procurar aprender mais do Senhor e entendamos que é necessário nos firmarmos na palavra e que possamos convidar as pessoas, os amigos, os irmãos, que se fortaleçam e não deixem esses devocionais que fazem tanto bem para a nossa vida e para as pessoas. Eu tenho refletido muito nesse tempo sobre tudo que acontece na minha vida. E eu lembro que um dia eu escutei uma palavra que dizia assim que o campo de batalha realmente está na nossa alma. É ali que se livram as maiores batalhas. Nós sabemos, por exemplo, que, para todos os entendidos, em Gênesis 2:7 diz que Deus soprou nas nossas narinas e formou o homem do pó da terra. E quando Deus soprou nas nossas narinas, nós nos tornamos alma vivente. Quer dizer o quê? Que nós adquirimos, além do corpo, dos 5 sentidos, adquirimos também a alma e recebemos o espírito da parte dele. Porque sempre a comunicação com Deus, ela foi e vai ser do meu espírito para o espírito dele, do espírito dele para o meu espírito. É assim que é feita a comunicação com o Senhor, de espírito para espírito, porque a palavra diz que ele é espírito. Então, nas faculdades da alma, nós sabemos que nós temos a mente, a vontade e as emoções. Essas são as faculdades da nossa alma. Mas no nosso espírito, nós temos a consciência e a capacidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. A nossa alma, ela é feita para quê? Para expressar para fora tudo aquilo que nós temos dentro. Então, esse campo de batalha sempre vai se livrar dentro da nossa alma, na nossa mente, que é o intelecto, na nossa vontade, que está na carne, e nas nossas emoções, que é aquilo que nós manifestamos. Mas nós podemos combater isso no campo de batalha da nossa alma, quando encontramos uma âncora, como diz aqui em Hebreus, capítulo 6, do versículo 18 ao 20,
diz assim a palavra do Senhor. Para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, os que temos acudido, os que temos procurado para nos assirmos, para nos agarrarmos com força daquela esperança que está colocada diante de nós, a qual temos como segura e firme âncora da alma que penetra até dentro do véu. Jesus Cristo é a nossa âncora, aquele firme consolo, aquilo que vai nos que podemos tomar com verdadeira força para a nossa vida. Aleluia. Mas tem um problema muito grande, que muitas das vezes nós que estamos ali na frente, temos muitos problemas quando pastoreamos pessoas muito almáticas, porque isso desgasta e tudo aquilo ele aponta para a salvação da alma. Santiago, ou Tiago, para vocês, capítulo 1, versículo 21, diz que a primeira vítima é você. Por quê? Porque para trabalhar na nossa alma, que é o fundamento mais sólido, nós precisamos entender que a nossa alma, ela precisa da mensagem da cruz. Tá? Nunca tente entender a tua alma sem antes entender o que significa a mensagem da cruz. E é a alma aquela que se fere mais do que o espírito. Então, nós precisamos mudar aquele fundamento. Você não pode negar a tua alma se você não entendeu a verdadeira salvação em Cristo. Cristo vem e ele mora no teu espírito, e aí nós podemos entender o significado da salvação. Mas essa é uma breve introdução, porque eu preciso que nós entendamos o seguinte. Eu tenho refletido muito referente a o que nós precisamos saber para poder avançar. Nós sabemos da nossa alma, temos ouvido muito do espírito, do nosso corpo, as faculdades, como eu falei, tá? Mas nós temos que entender que tem linguagens que nós temos que aprender, que são linguagens do reino, porque nós não dependemos do lugar onde nós moramos, nós dependemos como crentes, nós dependemos como, vamos dizer assim, evangélicos, nós dependemos como aqueles que um dia Jesus Cristo chegou na nossa vida, agora nós dependemos daquele reino ao qual Deus nos enviou. Eu quero que você entenda que não é o mundo que vai ditar as regras na sua vida, mas sim aquele reino que já está dentro de você. Aquilo que Deus colocou dentro e começou a ativar dentro de você, aquela palavra de reino é uma nova linguagem que você tem que começar a aprender e entender para poder caminhar dentro das diretrizes que o nosso Pai quer nos dar. Então, nós devemos edificar sobre aquele fundamento que é Cristo. E naquele Cristo, aquele velho homem já foi vencido. Essa é a batalha que nós temos a cada dia. Vencer aquele velho homem através de Cristo Jesus. Como eu disse, na alma, a mente, a vontade e as emoções já foram conquistadas por Cristo. Agora, outra vida já está fluindo na tua alma, que é uma nova vida. Então, construir uma estrutura espiritual em você, ela leva tempo, por isso devemos nos expor à palavra viva. Somente a palavra viva ela tem a capacidade de nos transformar a cada dia e derrotar a cada dia aquele velho homem para que o novo homem consiga sempre estar à frente e consiga se tornar totalmente dentro
de você. Então, nós devemos trabalhar naqueles fundamentos da alma para ser eficientes e utilizados no reino. Veja bem, eu entendo o seguinte: Deus, ele caminha, mas ele nos deixou a palavra para que a palavra seja aquela que nos transforme. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que temos que obedecer alguns princípios. Eu falei ontem um pouquinho sobre essência. O que é a essência? É aquele produto original, aquilo do qual é feito algum tipo de produto. Por exemplo, para você fazer um chá, você precisa da essência do que é aquela erva que vai ser colocada no saquinho de papel para que você possa fazer seu chá. Então, aquele produto tem uma essência. Da mesma maneira, nós temos aquela essência, aquele original que foi colocado dentro de nós para que nós possamos caminhar e ser transformados. Mas o que acontece? Hoje, neste mundo, nós caminhamos tanto, estamos tão longe do original que nós precisamos voltar a entender alguns princípios que Deus deixou na nossa vida. Primeiro, o mal, ele se reconhece quando o bem, ele vem. Se não tivéssemos o bem, o mal não seria reconhecido. Segundo, nós devemos ter uma mente aberta para a mentalidade, ou seja, para os pensamentos de reino, coisas de reino, tá? Terceiro, um pensamento, ele não é uma oração. Deus não colocou palavras na nossa boca para que nós possamos, Deus colocou palavras na nossa boca para que nós possamos falar com o nosso Criador. Ele colocou uma linguagem na nossa boca. Então, não existem orações silenciosas. As tuas palavras, elas têm que afetar o reino de Deus. E os teus pensamentos, eles têm que afetar a você. Volto a repetir, as tuas palavras são aquelas que vão afetar o reino de Deus. Mas os teus pensamentos, aquilo que está na tua mente, que vem do teu coração, são aquelas que vão te afetar a você na tua vida. Então, tem gente que pensa que com as suas preocupações vão mudar dentro de si e crê que Deus vai ativar dessa maneira, mas não. Deus, ele somente se ativa através dos seus princípios. Quando você começa a cumprir um princípio, aí Deus começa a se ativar. Vamos lá. Tenho falado que um pensamento ele não é uma oração, que as palavras são aquelas que afetam a Deus. As palavras são aquelas que saem do nosso coração e são dirigidas juntamente com a nossa mente. Porque eu falo, diz a palavra, aquilo que está dentro do meu coração. Mas é no campo da mente que nós temos que ter aquele capacete da salvação para ter controle e controlar toda a perspectiva que o inimigo traz na nossa vida para que possamos desenvolver o potencial que nós temos no futuro. O que significa isso, pastor? Significa que são os pensamentos que vão afetar a tua vida, mas são as palavras que afetam a Deus. Então, são os fundamentos na palavra, ou seja, os princípios que estão contidos dentro da palavra, são aqueles que vão afetar Deus ao teu favor. As orações com fundamentos, escute bem, as orações com fundamentos são pequenas chaves que abrem grandes portas, ou são pequenas mudanças que podem gerar premiações maiores. Tem gente que diz, por exemplo, Deus, me dê dinheiro. Ou seja, é como que, vamos fazer uma comparação, é como que você estivesse com o cabelo despenteado e você pede para Deus vir e pentear o teu cabelo, e Deus não vai fazer isso. Deus, eu tenho entendido o seguinte, Deus, ele não vai te dar dinheiro
porque ele não te deve nada, mas sim ele deixou uma palavra para estabelecer princípios. E esses princípios vão desenvolver a colheita que você terá na terra. Então, para desenvolver essa colheita na terra, você tem que estabelecer princípios. Vamos lá. Para nós que somos pregadores, as pessoas podem aprender de duas maneiras. Tem gente que quer invadir o seu espírito para ter uma colheita, aprendendo mais da palavra. Mas vai ter muita gente com inveja que ela vai querer não atuar conforme a palavra que temos na Bíblia, mas sim usurpar e ter inveja daquilo que nós temos da parte do Senhor. Vou lhe dar um exemplo bíblico. Davi, ele teve 2 filhos. Um deles foi Salomão e outro foi Absalão. Salomão, ele queria sabedoria para administrar aquilo que o pai tinha deixado, mas Absalão, ele queria usurpar aquilo que o pai tinha. Então, a linguagem de Davi para os 2 filhos foi a mesma, foi igual. Não foram 2 linguagens distintas. Agora, as linguagens dos filhos foram distintas. Um deles queria desenvolver o que o pai tinha deixado e outro queria tomar, queria usurpar o que o pai tinha. Salomão, ele pediu sabedoria e por isso Deus lhe deu riqueza, porque ele pediu um princípio. Absalão, ele não pediu um princípio, porque ele somente queria usurpar aquilo que o pai tinha. Então, nós, como filhos da casa, não podemos usurpar aquilo que nosso pai tem, porque literalmente nossas cabeças vão ser cortadas. Devemos entender que da parte do pai, devemos desenvolver essa linguagem para ativar sabedoria, que é aquilo que o pai tem e está nos dando. Nós temos, como no meu caso, um pai espiritual. O meu pai espiritual se chama Apóstolo Éder Gregório. E eu não posso pretender tomar o que ele tem, mas sim eu preciso entender aquela linguagem de reino que ele está comunicando para que eu possa multiplicar aquilo que ele já estabeleceu, aquilo que ele está conquistando, aquilo que ele está formando. Eu preciso entender essa linguagem e multiplicar aquilo que ele está deixando na minha vida. Essa é o que se chama de colheita, de multiplicar uma colheita. Essa sabedoria é aquela que vai dar prosperidade e vai trazer dinheiro do céu para a minha vida. Eu preciso que você entenda uma coisa. A pobreza, ela não foi produto do reino, ela foi produto do pecado. Deus, ele não está de acordo com a pobreza, nem com a escassez. Foi lá no Jardim do Éden. Você para pensar, no Jardim do Éden não tinha espinhos, não tinha abrolhos. Deus, ele colocou a semente, colocou o fruto, e Adão somente dava o nome para os frutos. Agora, na cruz, Efésios 3:1 diz que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Significa que Deus nos tornou novamente ao original, ao Éden, onde não tinha pecado. Então, a cruz, ela nos faz viver outra vez aquele paraíso que nós tínhamos perdido. Então, Deus diz que dá semente àquele que semeia, mas nós temos que colocar um nome naqueles frutos da nossa colheita. Então, aquele nome que você vai colocar na sua colheita, naquele fruto, é aquele nome que você vai colocar na empresa que você terá amanhã, são os nomes que você vai colocar nos seus filhos, é o nome que você vai colocar no seu ministério, é o nome que
que você vai colocar na igreja, na próxima igreja que você terá. Então, você tem que colocar um nome naquele fruto da colheita que Deus vai te dar. E é o fruto que você deu um nome que vai trazer aquela semente, porque você já colocou o nome que Deus deu para você. A pobreza, entenda bem, chegou somente porque teve desobediência, porque houve alguma coisa que tocou aquilo que não deveria ser tocado. Então, a pobreza, ela é causa da desobediência. E por causa da desobediência, Adão e Eva morreram espiritualmente naquele lugar, no jardim do Éden, e foram expulsos daquele lugar. No jardim não tinha pobreza, mas a desobediência trouxe espinhos e abrolhos, produto do pecado. E vamos entender algo muito forte aqui. Você não pode pedir a Deus que te abençoe se você não cumpre os princípios que Ele te deixa na palavra. Porque se você pede a Deus que te abençoe e não está cumprindo os princípios, você está dizendo a Deus que Ele está de acordo com o pecado e que Ele é como Satanás. Então, Deus, Ele não nos abençoa nem por necessidade, nem por pecado. Deus nos abençoa por princípios. Mas é Satanás que coloca a lástima, a tristeza nas pessoas. Tem gente que vive se queixando, tem gente que vive passando mal, tem gente que vive chorando as consequências da sua vida, do seu pecado. Mas Deus diz, semeia, coloca essa semente, porque é a tua semente que vai conquistar, que vai se converter na sua colheita. Mas se você tira a Deus o que é dele, ele não vai te dar, porque Deus não abençoa por pobreza, nem abençoa por necessidade. Isso é muito forte, irmãos. Se Deus abençoasse por pobreza, ele estaria na África ali, alimentando todos aqueles africanos que estão com tanta necessidade. Mas a Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei. Mas você tem que ativar uma semente. E aquela semente ela vai te dar duas coisas que você nunca teve. Nós damos ao Senhor somente o 10% e nós ficamos com 90%. É um exemplo. Mas a pobreza, ela não é um motivo para ser premiado. Entenda bem, você tem que ter fé para duas circunstâncias. Ou você tem fé para aguentar as tuas circunstâncias, ou você tem fé para mudar essas circunstâncias. Volto a repetir. Ou você tem fé para aguentar as circunstâncias que você está atravessando, ou você tem fé para mudar essas circunstâncias que você atravessa na tua vida. Mas somente você vai mudar essas circunstâncias quando você começa a obedecer princípios. E Deus abençoa desde os seus pela fé. Vou quase terminando já, porque o tempo está parando, somente com esse pensamento. Veja bem, o primeiro herói da fé, ele não saiu de Abraão, ele saiu de uma oferta, de uma oferenda, que era de Abel. Por isso diz que a oferenda de Abel é aquela que fala até os dias de hoje. Abel está morto, mas sua oferta, a sua oferenda, ela fala até o dia de hoje. Mas por que continua falando até o dia de hoje? Porque porque tem que executar o propósito ao qual foi chamada. Essa oferta vai executar o propósito ao qual foi chamada.
que foi a primícia para que Jesus viesse na terra. Aquela oferenda de Abel é a oferenda de Jesus na cruz, e ela continua falando até os dias de hoje. Aquela oferta na cruz do Calvário, através de Jesus, continua salvando vidas. Aquela oferta de Jesus na cruz do Calvário continua restaurando vidas. Aquela oferta continua mudando a vida das pessoas. Mas por quê? Porque ainda o braço do Senhor não se cortou. São esses princípios que temos que entender. São esses princípios que temos que apanhar na nossa vida. Que nesta manhã você possa entender que são os princípios os que vão mudar a tua vida. E não ande mais em pobreza, não ande mais em escassez. Escolha ter fé para mudar as circunstâncias na tua vida. Escolha ter fé para mudar tudo aquilo que não te ajuda. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos ficando por aqui, mas logo, logo nós vamos estar em novo ensinamento e vamos, se Deus quiser, continuar com essa palavra. Amém? Amém, AP? Amém, amém, amém. Tremendo, pastor. É isso aí. Esses princípios que nos levam a um nível de entender e desfrutar o reino de Deus. Amém. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, que o Eterno possa liberar esses princípios para ser executado na vida de cada um. Que o Eterno entre na tua casa hoje, realinhando toda a palavra dele dentro do teu lar, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a tua casa também. Amém. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amados.